hoje com essa convidada muito especial, porque, gente, ela é minha amiga. E com vocês, Sheila Cabral Zanquete, ela que é mãe, que é esposa, que é uma mulher muito fervorosa, que inspira outras mulheres. Fico até emocionada de falar, porque num momento muito difícil na minha vida, ela esteve comigo. Me emociono aqui falando. Ela continua na minha vida, minha amiga, os nossos filhos são amigos. Então, ela é empresária, ela está à frente de um projeto lindo que é o Instituto Soul. E, sabe, essa mulher que tem muitas virtudes. Então, aproveite esse episódio, se delicie aí com a história dela, porque eu tenho certeza que vai inspirar todas vocês. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada. Nossa, que abertura, né? Pois Até emoção. Impactada. Você tá vendo? Muito obrigada, Taína, por esse convite, Tinara, Paula. Agradeço. A gente nunca sabe o que a gente significa na vida das pessoas, né? O poder que a gente tem, às vezes. Mas eu acredito que o que a gente vai deixar nesta vida é a marca que a gente deixa nas pessoas. Deixamos marcas positivas ou negativas. É uma escolha, né? Eu tenho escolhido deixar estas marcas. E dizer que te amo. Também te amo, amiga. Que coisa boa. Você faz muito isso na vida das pessoas? Faz essas transformações? E assim, vou começar esse podcast puxando isso. É normal isso na sua vida? As pessoas falarem, você transformou minha vida, me ajudou num momento difícil. Então, eu creio que aquele que habita em mim, que é o Espírito Santo de Deus, ele tem me levado a lugares, a pessoas em que, né, na autoridade dele, eu tenho me disposto, né, a fazer. Porque não tem a ver comigo, né? Quem sou eu, né, para chegar numa família e transformar numa sentada? Não tem a ver comigo, tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Então, ele é muito poderoso e ele faz. Só que nós devemos nos dispor, né, estar pronto, porque hoje as nossas agendas são muito corridas e muitas das vezes a gente sabe que as pessoas não estão bem, só que por conta do tempo, né, dos compromissos, a gente não se dispõe. Mas a minha prioridade hoje é aquilo que é urgente naquele dia. E isso tem me feito muito feliz. É isso aí. Uma vida cheia de propósitos, né? Eu acompanho você pelas redes sociais. Vejo um pouquinho ali dos seus devocionais, da sua dedicação à família, ao trabalho. E como Deus tem levantado mulheres, né? Para poder levantar outras mulheres, né? Acho que através do que você fez na vida da Taíne por ela, a gente consegue identificar como que Deus tem selecionado, como que a gente tem vivido esse novo tempo, né, Sheila? Com certeza. Eu creio que nós, né, mulheres, tivemos um tempo de termos que nos levantar, né, como mulheres empoderadas, mulheres independentes. Mas agora eu acredito que também chegou o tempo da gente ser curada desse vazio, né, através de um outro propósito que não seja esse de autossuficiência, né, porque nós somos inteligentes demais. Quando a gente pega algo para fazer, a gente faz muito bem feito. E isso, se a gente não cuidar, a gente acaba exercendo um papel que não é nosso, né? Um papel pelo qual Deus não nos criou, né? Então, eu creio que hoje Deus tem levantado mulheres curadas para curar outras mulheres. E é muito bom, porque imagina quando você tem, né, o poder de Jesus de entrar numa casa e levar a cura para aquela mulher, toda aquela família pode ser salva de um divórcio, salva de tristeza, porque não é fácil um divórcio, é muito difícil um divórcio, né? Mas claro, eu entendo que tem casos que, né, não tem como, mas outros tem como a gente decidir não por isso. Só que hoje é muito moderno, né? É tudo muito
fácil, imediato. Então, você tá bonita. Aproveita, larga, porque você tá nova. Vamos que a fila anda, daqui a pouco você tá velha, ninguém vai mais te querer. Então, assim, temos que cuidar, né? As rodas que a gente está, com quem estamos conversando, e porque tudo aquilo ali vai entrando, né, dentro de nós e às vezes podemos perder, né, o melhor que é a família. Né? Eu falo sempre que assim, se o homem não vai bem numa casa, as coisas até andam. Mas quando a mulher não está bem, a casa desanda, desmorona, né? Porque nós somos o pilar, né? Somos ali a auxiliadora, a que segura a onda de todo mundo. Então, a mulher, ela precisa estar bem. Até sobre isso, nós estávamos falando no início do podcast, antes de começarmos os bastidores, sobre a importância de cuidar do nosso espiritual, do emocional. Sim. Que a gente cuidar, fazer as nossas terapias, a gente cuidar do nosso físico também, porque se a gente não estiver bem, não estiver saudável, como a gente vai ter saúde para cuidar do nosso lar? Então, assim, essa importância da mulher olhar para ela, né? Para poder estar bem e conduzir esse lar com sabedoria. Com certeza. Eu bati aqui. Sobre isso da família, né? Eu sempre vejo, muitas mulheres não gostam da frase que a frase atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Não, a mulher atual, ela quer sempre a fala que ao lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Não, gente, é atrás do homem que a mulher tem que estar. Não é por submissão, né? Você que conhece a Bíblia e de cabo a rabo sabe muito mais que eu, mas eu falo na visão sistêmica que a mulher, ela tem que estar atrás do homem, né? Ela não como submissa, mas quando você está atrás, você deixa o homem tomar a rédea da situação, então ele está ali abrindo os horizontes, né? Ele abre o campo. Só que a mulher, ela está por trás e ela segura no ombro desse marido e ela consegue ter uma maior visibilidade das coisas. Então, a mulher inteligente é aquela mulher que vai atrás, que ela vai conduzindo. O homem, não, vira aqui. Não, tá melhor para cá. Não, aí tem um buraco. Vira para cá. Essa é a mulher inteligente. Porque a mulher que às vezes está ali lado a lado, ela está querendo muitas vezes competir com o homem, que é o que você falou sobre estarmos em lugares que não são os nossos. Porque às vezes a gente está numa energia masculina muito predominante, querendo muito, né, ser igual e conquistar tudo igual o homem, e a gente acaba perdendo essa feminilidade. Que hoje em dia, acho que a maioria das mulheres busca isso, né? Essa autossuficiência. E trazendo para a sua história, que eu conheço, quero que você conte aqui pra gente que você era essa mulher super nova, que casou nova, que inclusive eu fui no seu casamento de bicão, né, Meu gente? Deus do céu. Quem não Robson, foi no nosso meu amigo, casamento? sim, Robson Matos, tá, querido? Nosso amigo em comum. Ele falou, olha, quer ir comigo e tal? E lá fui eu. Gente, ela desceu igual uma princesa, eu lembro como se fosse hoje. E a mesa de doce, era chocolate da Copenhague, assim, Que é de isso, castelo, gente? assim, Bicão, ó. é muito sério isso. Eu não sabia dessa história. Tirei até foto, postou no jornal. Tem quantos anos isso? 20 anos. 20 anos de casado? Então, amiga, nossa relação é antiga, tá Pois vendo? é. Quando você nem me Muito conhecia, antiga. eu estava lá, chorando, já estava emocionada. torcendo no seu casamento. Que legal. Ei, 20 amiga, anos de casado. você descendo lá com o Marcos, e eu já estava emocionada, sem nem ser sua amiga. Já existia um amor entre nós. Então, né, voltando para essa história, eu que conheço, lá estava a Sheila, autossuficiente, aquela mulher inteligentíssima, com duas faculdades, são duas, né, amiga? Duas faculdades, né, que não precisava do aval do marido, de pai, de mãe, de ninguém, ela podia ir e vir, ela não precisava do dinheiro de ninguém, né? Sim. E como foi isso, né, na sua vida? Então, eu fui projetada para ser essa mulher independente, autossuficiente, e cheguei. Só que isso me gerou muitas situações assim nas minhas emoções negativas. Então, muitos medos, muita ansiedade. Eu não tinha unha. A minha unha, Deus fez milagre. Não tinha unha, eu comia unha. Por que comia unha? De nervoso. De quê? Eu era uma mulher que trabalhava muito, workaholic, e, ao mesmo tempo, eu tinha muito medo de ficar sem dinheiro. Por quê? Porque eu acredito que aonde mais você gasta seu tempo,
ali está o seu coração, ali está o seu tesouro. O problema não é o dinheiro, o problema é o seu coração estar nele. Então, por que a gente trabalha? Para ter dinheiro. Na época não era por um propósito. Hoje eu sei que tudo é por um propósito, mas na época era para eu ter dinheiro, para poder comprar as coisas, poder viajar. Então, tudo girava em torno do quê? Do meu desempenho. Porque se meu extrato bancário estava bom, uau. Se meu extrato bancário não estava bom, nossa, eu fui incompetente. Então, tudo falava sobre mim. Então, por muito tempo eu sofri demais. E eu agradeço a Deus, assim, por Deus ter me dado um homem, né, que eu namorei também muito tempo com o Marcos, muito paciente, muito amoroso. Porque se eu tivesse, na época, né, um homem assim, sem educação, autoritário, nossa... Tinha batido de frente, não né? ia dar bom. Só que aí chegou um ponto da minha vida que eu tinha tudo. Tudo que o dinheiro podia comprar, tudo que eu podia acessar. E eu vivia com medo, com ansiedade e com vazio. Então, todos os projetos que eu traçava aconteciam, porque muito inteligente, sabia como, sabia tudo. Tudo acontecia. E depois, o vazio. Sempre tive uma religião, venho de um berço tradicionalmente católico, que eu te via na igreja domingo, sempre. Ia na missa todos os domingos, lá em casa fizemos, né, tudo, batismo, crisma. Você vê que sempre teve sempre forte, teve a religião. Sim. Só que eu não fui ensinada a ter um relacionamento com Deus, de ler Bíblia, de aprender da Escritura. Então, eu fui ensinada a aprender a trabalhar. Então, eu tinha que fazer cursos para ganhar dinheiro, curso para melhor desempenho, melhor performance. Então, tudo sobre o trabalho, sobre ganhar dinheiro. Eu venho de uma família de empreendedores, né? Meu pai tem 76 anos, minha mãe 71. Ela não vai gostar que eu estou falando aqui. E os dois trabalham ativamente, até hoje. Então, não trabalhar, dormir até tarde na minha casa, quando jovem, era feio. Eu lembro que eu ficava em casa, na cama, mas até mais tarde, quando eu estava doente. Então, assim, são valores, estilo né? de vida que nós construímos e, de repente, você vê que aquilo ali é bom, mas não é tudo. É necessário trabalhar. Porque hoje também estamos num momento que as pessoas acreditam que ganhar dinheiro é fácil, é do dia para a noite. Não, precisa trabalhar, precisa acordar cedo, precisa arregaçar a manga, ir lá fazer. Não é fácil. Eu acordo todo dia muito cedo, às vezes durmo tarde. Tem funções, várias funções. Hoje, graças a Deus, não é só o trabalho, né, na empresa, tem outras funções. Mas é necessário trabalhar. Então, assim, agradeço demais meus pais por eles terem me ensinado o valor do trabalho. Importantíssimo. Mas aí depois eu descobri também que era muito bacana você cuidar da sua família, você cuidar da sua casa, você desfrutar de uma mesa com o esposo, você chegar às 7 horas da noite, não trabalhar mais. Né? Depois eu fui tendo filhos, daí eu tive até que fazer terapia na época, porque, meu Deus, como que eu ia trabalhar, como eu trabalhava tendo filho, e aí eu tinha que ser mega mãe também, aquela mulher síndrome da Mulher Maravilha, né? Eu fui quase assim. Então, excelente empresária, excelente esposa, agora excelente mãe, como? Tudo 12 horas, como? Aí fui parar no psiquiatra. Surtou. Deu um remedinho, né? Fiz um tratamento, 1 ano e meio. Sou a favor, sim. De buscar como ajuda, a Paula né? falou, nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós precisamos... Eu todos os dias faço atividade física. Agora, eu estou fazendo... Aí, eu voltei a fazer terapia ano passado. Faço uma vez por semana. Tenho a minha sessão com a psicóloga. Me alimento espiritualmente, oro. Então, nós precisamos entender que esse alinhamento ele se faz necessário para que todas as áreas da nossa vida vai bem. Sim. Você sabe que eu me identifico muito com a sua fala, Sheila, porque eu também fui criada para trabalhar e ser independente. A minha mãe, ela sempre falou, criei filha minha para o mundo, para ter a vida dela, ter a independência, as conquistas.
Só que eu cheguei a um momento da minha vida que eu também via que eu tinha necessidade de ser mãe, de ter família. Eu gosto de ter família, eu gosto de cuidar da minha família. E eu lamento hoje, e trabalho para ter mais tempo, porque eu lamento hoje não ter tanto tempo como eu gostaria para cuidar da minha família. Eu não canso com o trabalho de casa, eu não canso mexendo ali com os meus afazeres domésticos. Eu me distraio ali. Ali é uma distração para mim. E hoje eu falo que nós estamos trabalhando, eu trabalhei muito isso em mim, porque eu fui criada para ser o homem mesmo, ter esse lado masculino aflorado. Eu tenho trabalhado para o resgate do meu feminino. E eu vejo que a maior dificuldade das mulheres hoje é trabalhar em busca desse resgate, né? E em coisas simples do nosso dia a dia, né? A gente deixar ser cuidada, porque a mulher, ela foi feita para isso. Ela foi feita para ser cuidada, para ser amada. Então a gente tem que, eu acho que o que tem adoecido muitas mulheres é essa inversão de papéis, essa inversão de valores. É você se colocar às vezes num lugar que não é seu. Ah, eu tenho capacidade de fazer como eles. Sim, eu tenho, mas eu não devo. Nem tudo que eu posso, Nem preciso, eu devo né? fazer. E eu me vi muito na sua fala aí, porque foi exatamente como eu fui criada. Eu fui criada para isso, para viver isso. E como eu ressignifiquei isso na minha vida de alguns anos para cá. Que eu fui pôr na balança o que realmente seria importante para mim. Eu quero ter minhas conquistas profissionais? Quero. Claro, para mim é excelente. Eu quero ser reconhecida. Eu sei que para os meus filhos isso é importante também, eles me têm como referência. Mas eu não quero deixar de lado esse lado feminino, porque me faz falta. Inclusive, é ela que lava a roupa, tá? Ela não deixa a funcionária dela lavar. Eu também lavo, viu, amiga? Chique, né? É Eu ela também que lava, lavo. né, amiga? E daí não tem perigo de estragar a roupa. Você sabe que assim, tem mulher que fala, eu não quero ser submissa, mas o que é a palavra submissa? Estar sobre uma missão. Então, você ser submissa ao seu marido é você estar sobre uma missão junto com o seu marido. Então, nós somos submissas, porque qual que é a missão dele agora? Qual que é o próximo passo? É estar junto, né? Dependendo da criação, a qual foi ali, né, dentro da família e tal, guiada, tem muitas mulheres que não dão conta de suportar o seio familiar ali mesmo, o desespero do marido, não sabe, nem consegue reconhecer no marido quando o marido não está bem, Sim. quando o marido está passando por alguma situação, porque não tem isso, porque não é fácil, a gente sabe, falando de relacionamento, não é fácil, você vai conviver muitas vezes com uma tristeza, vai conviver com um tédio, vai conviver com um desespero, e conviver com essas emoções, eu acredito que molda a gente. Você até amadurece muito mais. Se você pega e fez, sei lá, 20 anos de casada, pensa aí, volta aí 15 anos. Você não estava com essa cabeça que você tem hoje, nem preparada, talvez, para você viver coisas difíceis. Hoje você tem um filho que mora fora. Então, se você aguenta, se você é forte, porque você também tem um homem do seu lado e você passou muitas coisas com esse homem que você tolerou, mas segurou na mão. E como que foi para você se deixar ser cuidada? Deixar o Marcos tomar conta da situação e se colocar no papel de mulher? Um processo de muitos anos. Da terapia. Não, sem terapia. Sem terapia. Depois. Mas ano passado foi eu ápice. tive um diagnóstico de burnout. E aí eu apaguei. É assim. E Deus sabe como tratar os seus filhos. Para mim, teria que ser dessa forma, com esse apagão. E aí ele olhava, o que está acontecendo? Eu falava, não sei. E aí eu não sabia mesmo, esquecia mesmo. E aí, é isso, é aquilo, enfim. Fiz todos os tipos de exame, de tudo. Alzheimer precoce, tumor no cérebro, tudo. Burnout. Eu falei, burnout? Eu, uma mulher tão equilibrada? Como assim? Não, totalmente desequilibrada. E aí, aonde que eu encontrei o meu maior acolhimento? Meu marido e meus filhos. Eles me acolheram de forma que eu olhava e eu falava assim, é recompensa. É recompensa. Eles, assim, eu amo, eu sirvo porque eu amo mesmo. Eu coloco uma mesa posta porque eu amo. Para eles, tanto faz. Eles amam que eu elogio, eles amam que eu dou presente, eles amam que eu fico do lado. Então, eu vou fazer a mesa posta escondida, porque, tipo, é para mim, não é para eles. Então, quando eles chegam, eles são surpreendidos. Mas se também não tiver, pega Tupperware, come, eu falo, ai, vou arrumar para mim. Então, quando eu tive esse diagnóstico do burnout, eles me acolheram demais. E aí foi quando eu realmente me permiti
ser 100%. Hoje, o meu cartão de crédito, eu esqueço a data dele e falo, Marco, venceu, tem que pagar. Tipo, hoje eu estou assim. Então, hoje eu passei, né, toda a gestão hoje é do Marco, 100% de todas as empresas. Hoje eu faço dois setores bem pequenos, que se eu não fizer, alguém faz. Então, hoje, assim, a minha Saiu do controle, talvez. inutilidade, Ali, né? digamos assim, me permitir ser totalmente Sim. inútil, porque eu vi que, independente, tudo vai acontecer. E aí, naquele momento, eu precisava que eles me ajudassem a arrumar uma mesa. Eu precisava, igual o Nicolas, eu estava no momento de arrumar toda a documentação dele. Eu não conseguia arrumar nada. E aí ele, não, mamãe, fica tranquila, eu já pedi para a Sandra entrar no grupo, e a Sandra vai, que é a nossa assessora, que vai organizar. Ai, ótimo, Nicolas. Então, assim, em nenhum momento eles Te cobravam, me né? cobraram Olha só. ou me criticaram. Não, pelo contrário. Meu marido falava assim, porque eu sempre lá em casa fui a primeira a acordar, arrumar café e depois começar a despertar todo mundo. E sempre assim, alegre, disposta. E aí eu não conseguia mais fazer isso. Então, antes de eu dormir, eu falava, Marcos, amanhã tem que acordar, né? Arrumar a mesa, levar as crianças e tal. Aí ele falava assim, não, Sheila, fica tranquila. E aí eu via que tocava o despertador, eu fazia assim, ó. Porque eu não tinha vontade, né? Porque o burnout, ele não vem só burnout, ele vem com sintoma de depressão leve. Depende, né? Ele vem com, o meu, né? Veio com, não é meu. Vem com ansiedade, eu engordei 6 quilos. Então, vem com uma série de situações emocionais que você não sabe. Tem controle. Não tem controle. Mas, graças a Deus, eu reconheci que eu precisava ser tratada, reconheci que eu precisava sair daquilo ali. E há 2 anos antes disso, em 2022, a gente tem um casal de amigos que a gente se inspira demais. A Kátia e o Sandro Gonçalves. E ele falou que com 46 anos, não, 50, não me lembro agora, ele tinha se aposentado, 56, isso, das empresas. E ele passaria só o chamado de Deus, responder o chamado de Deus e ministrar na vida das pessoas. Um grande empresário, ela também. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, Marcos, daqui 10 anos eu quero me aposentar. Aí eu também, né? Porque daí a gente vai junto fazer isso. Então, assim, pede e recebe. Como? Deus sabe como. Então, eu, assim, me conhecendo, teria que ser assim, sabe? Um apagão, a ponto de tipo... Aí que entregou tudo, me cuida de mim, né? Aí eu entreguei. Ou vai pelo amor ou vai pela dor. É assim, nós não temos outro caminho, né? E ainda bem que você teve a oportunidade de cair em si, né? De poder reconhecer, de poder tratar, de ter esse acolhimento. E quantas Mas você mulheres que não têm esse gosta? acolhimento, né? Eu acho que você, Muito, digo, amiga, muito. você gosta disso que você faz, a sua empresa é um sucesso. Eu sei. Né? Sua empresa é um sucesso, todas nós sabemos, né? Que do seu legado como ninguém- A gente olha pra cara dela, a gente lembra de chocolate. A gente não falou Tem cheiro de aqui, né? chocolate. A gente não falou, né? Mas acho que todo mundo sabe. Sheila da Copenhague. Gente, É olha Sheila da aqui. Copenhague, Hello, sabia? eu apresentei Sheila Deixa eu apresentar Cabral de novo, Zanke. né? Vou apresentar de novo. Estamos aqui com Sheila da Copenhague. Mas você sabe que é assim que as pessoas falam mesmo? Sheila da Copenhague. Sheila meu da filho, Copenhague. meu filho estuda lá com o filho da Sheila da Copenhague. Eu falo, O sobrenome é Copenhague, amiga. Não é Zanquete, não é é chique, Cabral. Copenhague. Isso, assim, querendo ou não, existe uma estrutura a ser seguida, né? Porque é uma franquia e tudo mais. Não é fácil a gente seguir padrão, seguir... E vocês conseguiram arrasar até hoje, manter um padrão, São manter 20 e quantos anos? lotada. 25 anos, esse 20 ano. bodas de prata. De Tá Copenhague. vendo? E a gente chega lá, tá lotado. Eu falo que toda Graças a vez eu Deus. vou, tem que ficar esperando uma mesinha, né? Pra gente sentar. Você se vê uma líder? Uma grande líder? Ai, sim, Aí. sim. Eu quero que você fale sobre isso, porque tem muitas mulheres também que se inspiram e que querem também esse legado de líder, sabe? Como olhar para o seu colaborador, como inspirar. Fala um pouco disso. Então, para mim, um bom líder, ele arrasta, né? Pelo seu exemplo. Então, eu sempre ensinei e ensino muito pelo meu exemplo. Eu dificilmente vou, olha, você vai fazer assim, tá bom? Assim, ó. Não, eu faço, entendeu?
Então, eu acredito, né? Jesus, tudo que ele deixou para nós, ele deixou com o exemplo dele. E então, a coerência entre o que você fala com o que você faz, faz com que as pessoas absorvam aquilo e falam, vou seguir. O que ela está fazendo, outras pessoas. eu quero. Né? Então, eu acho que hoje o grande problema da liderança é falar muito e não seguir aquilo que fala. Isso começa dentro de casa, né? O pai e a mãe falam, não mente, alguém bate a campainha, fala que eu não estou, tá? Pois é. Ou manda sair do celular e o pai não sai do celular, né? Então, há uma incoerência, né? E hoje, o mercado de trabalho, a gente que está há 25 anos com o varejo, né? Aí a gente tem também o agro, que há mais tempo, mas o varejo e a idade que a gente precisa, né, do colaborador, são pessoas muito conectadas, né, à rede social. Então, tudo muito ligeiro, tudo muito imediato. E a gente vem de uma geração em que você foi ensinado a fazer, que você constrói uma história. E hoje você passar isso, então o colaborador chega lá, ele vê aquela loja linda, ai, né, ai, você é linda, acordou assim, né? Não, tem uma história de trabalho. Então, eu acredito que o líder, ele precisa ser um bom exemplo, né, para que as pessoas elas possam se inspirar e chegar lá. Eu tenho colaboradoras que sonhavam em ser aeromoça. A minha primeira colaboradora sonhava em ser aeromoça. Hoje ela é aeromoça da Gol. Então, não importa aonde, né, Deus te coloca, se é para atender uma loja, né, servir uma mesa, hoje dê o seu melhor. Porque amanhã, se seu sonho for ser uma aeromoça, for ser um juiz, um dentista, um médico, você vai chegar lá. Mas hoje é onde você está. Faça e dê o seu melhor. Que é o que eu acho que essa geração agora, eles estão fazendo tudo e tudo de qualquer jeito, né? Porque generalista demais, né? Não é especialista. Porque assim, é tudo muito fácil, né? Aparece curso toda hora, vendendo ali, faz isso que você ganha isso, faz aquilo, faz. Então tudo é método, tudo é método. Então vou fazer esse método, aí abre um negócio hoje, amanhã não dura. Então, permanecer no mercado, hoje a gente está com 5 lojas e aí com uma projeção de aumentar um pouquinho mais. No varejo é difícil, todo dia. Hoje eu vejo o Marcos. Até porque tem padrões, tem hora que né? eu olho assim, eu falo, ai meu Deus, deixa eu até sair perto. Tipo, não vai me contaminar. Não quero mais sair desse lugar. Ele fala, não, fica aí mesmo. Então, o varejo, ele te dá muito movimento, te dá muitas ferramentas. E acelera também. Acelera muito. Então... É muito dinâmico, né? Muito dinâmico. Tem muitas coisas, a internet, ela o tempo todo, o digital, vamos falar, né? Ele o tempo todo cria estímulos pra gente. Sim. Então, você está sentado, se você não vê, se você não pensar, passou meia hora, passou 1 hora, você ainda está ali, porque o estímulo é o tempo todo. E quer ver quando você começa a olhar uma coisa que você está interessada? Então. Aparece só aquilo. O Toda algoritmo, hora aparece aquilo. O algoritmo lê isso, né? O algoritmo foi desenvolvido para isso. E outra coisa que vocês duas falaram sobre a submissão, né, da mulher. Eu acredito não, né? A Bíblia diz que quando 2 pessoas elas se casam, elas se tornam um. Então, há uma união, há uma aliança, né, que 2 se tornam um. Não perdendo a sua identidade, não perdendo a sua personalidade, não. Mas eles se tornam um para que juntos eles possam exercer cada um o seu papel. A mulher se submetendo às direções do homem, por quê? Porque Cristo fez o homem o cabeça. Para que a mulher fosse aquela que amada, protegida. Cristo, ele amou a igreja, né? E assim o homem tem que amar a sua esposa, como Cristo amou. Né? Então, assim, eu falo por mim, isso é uma pedra de tropeço na minha vida, eu me submeter ao meu marido. Porque, às vezes, as perguntas que a gente faz gera neles uma falta de confiança, insegurança. Então, hoje, né, eu tenho que
me controlar para eu não voltar naquele lugar. Todas nós temos que nos policiar. Porque, senão, eu vou fazer isso. E se a gente pega e fala assim, não, mas aquele jeito... Não, hoje eu falo, não, Deus, eu vou orar. E Ele vai ter a direção correta. Ele vai guiar, porque eu confio nele. Ele me ama, Ele é um esposo fiel, um esposo zeloso. Que mal Ele vai querer para mim e para os meus filhos? Nenhum. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Então, assim, abriu assim na minha mente essa Confiança. palavra né? muito revelada. Porque até então eu tinha que me esforçar para seguir as direções que ele dava. Não que eu não seguia, eu seguia, mas eu questionava. E nesse questionar, você gera uma insegurança. Né? Você gera, às vezes, o homem não fazer, porque ele não se sente ali apoiado. E hoje eu me sinto assim, às vezes ele vem trocar ideia e fala, eu não sou a melhor pessoa, eu vou orar. E você seja guiado pelo Espírito Santo para ele te conduzir, porque é uma tarefa muito difícil essa que você tem que tomar essa decisão. E você não fala, amiga, a sua opinião, você não expressa? Só se Deus, ele me direcionar. Aí sim. E claro que tem coisas que para mim são assim muito já, né, consolidadas, já tenho revelação. Então naquilo que Deus já me deu revelação, eu oriento, eu auxilio, porque a mulher ela é auxiliadora, né, do seu esposo. E é muito bom, porque as crianças, os meus filhos, eles se sentem muito seguros, sabe? Eles veem Pela minha postura. Então, hoje Nicolas morando fora, eu posso, mamãe, ir para tal lugar, porque quase todo final de semana é Miami, como se fosse Chapada aqui. Meu Deus do céu. Aí eu falo assim, falou com o papai? Não, não falei, mamãe, você não deixa? Eu falei, tem que falar com o papai. Tá, vou ligar. Um dia desses ele queria ir para Fortaleza, que o amigo tem casa lá e tal. Eu falei, Fortaleza? Mamãe, meu amigo tem casa lá, tá tudo certo, tá tudo pago. Eu falei, falou com o papai? Mãe, mas já é amanhã. Eu falei, fala com o papai. Papai tá dormindo já, mamãe. Eu falei, você ora essa noite, amanhã às 7 horas, liga pro papai. E eu orei, eu falei, que Marcos, não deixa esse menino pra Fortaleza, tipo assim, São Paulo. Ai, graças a Deus, sabe? Marcos, meu Deus. Não como deixou. assim, filho? Fortaleza, você tá aí. Do outro Lá nos lado, Estados Unidos? você vai, porque era um feriadão, aí o amigo Aham. tem casa lá. Daí, meu filho, você tá aí para estudar, para lutar, se concentra aí. Mas é feriado, não vai ter aula. Eu tenho dinheiro que eu ganhei, não sei o quê. Meu marido, não é sobre isso. Não é sobre o dinheiro. E pai fala não, É né? sobre Pai e mãe eu fala não conhecer onde você vai. Não, você tem pai e mãe e você é muito amado, meu filho. Arruma uma programação aí, Vai tá estudar. tudo bem. Pega seu dinheiro e vem para Cuiabá. Ele tinha recém-vindo pra cá, porque verdade. era aquele spring. Mas o coração de mãe também, né? Igual você estava falando antes aqui pra gente, né? Vocês que são mãe, é uma aventura, né? Coração de mãe. Você falou, ai, mãe, aproveita seu filho, né? Ele tá com quantos anos? 17. Acabou de Então, fazer. fala aquele recado sobre isso que você estava falando. 17 e Lorenzo tá com 11. Ai, já tá com 11 Não, anos. Ela vai fazer 12 agora no meio de agosto. Loirão. Ai, gente. Meu loirão, lindo. E, assim, antes de você falar isso das mães, eu vou dizer uma coisa pra você. Seus filhos vão ser grandes maridos, né? Grandes esposos. Porque eles têm um exemplo muito Meu lindo sonho dentro era de que fosse casa. meu genro. Isso é importante, né? Porque o filho replica muito o que vê dentro da casa. Por isso que a gente tem que cuidar, né, com o nosso relacionamento, Sim. como é que é, o exemplo que a gente está dando. Porque ele vai viver isso, vai repetir isso de uma certa forma, né? É importante. Você pensa, igual você falou, eu penso, porque tem ali um serzinho que está escutando, que está vivendo isso. Eles são seguros hoje. Seguros também porque eles veem a força do pai. Porque a mulher que diminui o homem fica fraco. Né? O homem não se sente poderoso para nada. Se ele não presta, né? Como é que ele vai conseguir até gerir Como que os filhos ser vão um honrar, líder né? para o homem? Isso aí é muita alienação parental com casados, né? O casal tá casado e a alienação parental acontece. A gente acha que acontece só quando separa, né? É. Sim. Mas a alienação parental tá o tempo inteiro nos casamentos.
é a mãe sussurrando no ouvido do filho, é o pai falando, não conta para sua mãe, Por vamos... isso que a gente tem que fazer a Não palavra conta para ela que a forte gente pras foi. pessoas, né? É Não triste. pode. Multiplicar isso, né, para as Não pessoas. pode. Eu falo assim, não queira ter aliado, não queira ter seus filhos como seus aliados. O seu marido é seu aliado. Os seus filhos vão ser educados por vocês. Né? O Senhor, Ele nos confiou os filhos como nossa maior herança, maior presente, imagina. E aí o pai e a mãe ficam Disputando. querendo ali. ser o bom, um querer ser o bonzinho, o outro o malvado. E aí começa mentiras, começa medos, porque imagina, um filho que mente, ele fica com medo de ser descoberto. Então, assim, uma série de erros que depois, na vida adulta, você vai ter que uma hora você vai ter que tratar. Porque daí você vai casar com uma outra pessoa, se ela foi criada, o homem, né, foi criado para ser o líder da casa, ele não vai admitir. E aí por isso que hoje, né, muitos casais estão se divorciando, né, porque não tem essa base, não tem papel melhor ou pior numa relação. Tem o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos, né? Os filhos merecem ser honrados, merecem ser valorizados, né? Eu creio que hoje tudo está acontecendo porque os pais deixaram a maior e melhor herança, aquilo que mais eles deveriam dedicar o tempo. E o tempo que eu falo não é estar junto, é o tempo cuidado mesmo. É uma preocupação de ver como que a criança está vestida, a preocupação se tem uma mesa bonita, se está indo para a escola, está estudando. É sobre vários tipos de cuidado. Né? Não é só sobre estar junto, estar com tudo organizado ali. Hoje não tem como, né? A gente está 24 horas, né, assim, do lado. Não é isso. Não. Por isso que eu acredito muito que quando a gente ensina a criança o caminho que ela deve andar, até agora, essa semana, eu gravei uma palavra com o Lorenzo sobre o ensino, né? Lindinho ele falando. Levar na igreja, né, estar na célula. Você Ele comentou falou, lá. você Ler a gosta disso? Ele falou, eu palavra, gosto. Você se sente bem, né? É. Ele falou que Você ora comigo, você traz, né? Sheila, você é você super também... mamãe, dá o recado da mamãe que a gente tinha falado pra você. Então, o que hoje eu tenho vivido, né? O meu filho morando fora, eu tenho muitas saudades, porque imagina um príncipe. Meus filhos são príncipes. São mesmo. E, assim, a gente se sente muito bem junto. A gente nunca teve problema de estar junto. A gente tem problema de estar separado. Então, hoje, ele estar lá, para mim, é um grande sonho, uma grande realização, porque eu vejo ele feliz. Eu vejo ele conhecendo algo novo, tendo uma experiência nova. Ele, assim, tem um sonho, a gente, né, tá investindo, tá apoiando, porque nem a gente sabe, né, se vai dar certo ou não, a gente apenas acredita. O que ele quer? Ele luta boxe, lutador de boxe. Até um dos treinadores dele foi para uma luta agora, ganhou. Então, assim, é um mundo totalmente diferente, né, do que nós vivemos. Mas a gente está apoiando. E o que eu tenho vivido, eu sempre fui uma mãe muito presente. Desde, assim, de estar no café da manhã, de arrumar a fruta para um, a fruta para o outro, a bebida que um gosta, outro. Isso é eu gosto. Eu acho que para eles, de repente, se eles fossem pegar também, fazer, não sei, nunca tive essa experiência. E como foi bom eu ter ficado com o Nicolas durante tanto tempo da vida dele, né? 16 anos. Porque ano passado ele foi, né? E vai fazer 1 ano agora que ele está lá. Não sei se volta, não sei como que é, e não sei também se eu vou conseguir viver com ele o que eu já vivi. Então, mães, né, pais, fiquem com seus filhos o máximo de tempo que você puder, mas estejam com eles, servindo eles, amando eles. Não se preocupem com a melhor escola, com o melhor inglês, com a melhor viagem, com o melhor iPad, iPhone. Não, se preocupem em estar com os filhos, porque isso sim vai marcar a vida deles. Nicolas está lá nos Estados Unidos, ele pede para nós: mamãe, posso pedir uma comida? Mamãe, posso ir ali? Mamãe e papai? Então, assim, há uma honra, há um valor.
E ele tem o dinheiro dele, né, mensal, enfim. Então, não é sobre isso, né? É sobre um legado, é sobre aquilo que ele aprendeu dentro de casa. Então, eu não vou ter síndrome do ninho vazio, não estou tendo, estou super bem resolvida. Então, assim, estou fazendo com o Lorenzo igual, né? Claro que a gente se sobrecarrega, tem hora, né? Mas Eu já chorando, é gostoso. sofrendo quando chegar a minha vez. Então, é muito bom eu vi. Eu já tinha ouvido. Pais, fiquem com seus filhos até os 18 anos, que depois eles vão. Só que eu não tinha vivido. Agora eu vivi, estou vivendo. E é muito bom eu viver isso. Meu filho está lá, está feliz. Semana agora ele foi para a Fórmula 1. Então, sabe assim, experiências. Vivendo sonhos, né? Sabe, Vendo assim, experiências maravilhosas que que eu também não vai tive. marcar a vida Que dele, vocês né? podem proporcionar, né? Sheila, você hoje está à frente do Instituto Soul, Sim. né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto social que você lidera e também como que as pessoas que estão nos acompanhando podem ajudar. Incrível. É tão grande já, né, Sheila, esse projeto. Mais de 1.000 crianças, né? As pessoas podem ajudar com tempo, com recurso financeiro, porque a gente funciona 100% com doações. Hoje a gente não tem um colaborador registrado, a gente não tem sede. Então, tudo funciona de mãos, de semeadoras, semeadores que se dispõem, né? E a maioria das pessoas não são pessoas desocupadas, são pessoas super ocupadas. Hoje, a gente atende mais de 1.000 crianças carentes em estado de vulnerabilidade alimentar, educação, esporte. Então, existe no nosso estado, um estado tão rico no alimento, crianças passando fome. Então, quando você olha para isso, você fala, meu Deus, eu preciso fazer algo, né? Eu preciso ser resposta de oração para aquelas crianças. Então, hoje a gente está em vários bairros de Cuiabá, em crianças que toda semana recebem uma palavra de Deus. E através dessas orações dessas crianças, a gente chega com resposta, né? Como resposta. Então, a gente doa cesta básica. Hoje mesmo eu fiz a compra de fraldas geriátricas para uma mamãe que ela é cega e cadeirante, que ela pegou meningite. E aí a filhinha dela está num desses grupos de oração, que a gente chama de célula. E aí a gente atende essa mãe, a gente doa a cada 3 meses uma quantia para ela poder usar a fralda, lencinho umedecido. Então, hoje a gente tem a Leila Cantarella, que é uma artista plástica, uma empresária, semeadora, que tem feito coleções para nós poder vender. Agora, nesse momento está acontecendo, está até acabando, precisamos vender tudo. Coleção da Hello Kitty, que é um pratinho com uma xícara. Aí, ó. Quem tiver interesse, manda aqui mensagem que a Maria gente Leila entrega. faz, ela tem uma mão, né? Então, perfeito. É algo assim que hoje eu tenho tido tempo, né, mais tempo para me dedicar. Então, a cada 15 dias, hoje eu já estou conseguindo sentar com o grupo, né, que a gente tem uma comissão, né, maior para discutir o que vai fazer, orar também, tudo a gente coloca em oração. Temos vários projetos, né, mensais para acontecer. Agora, mês das mães, a gente tem uma ação no final do mês. No mês dos namorados, temos uma ação incrível para fazer. Vou chamar vocês também para ver se vocês querem, com os maridos, né, de vocês, participar. E o Soul, eu vejo que é sobre nós recebermos também uma porção nova de amor, uma porção nova de esperança também. Porque nós vivemos numa bolha, muitas das vezes, e nos acostumamos com o que nós temos, né? Com essa mesa, com essa água, com o pão. Tira da zona de conforto, a gente poder lidar de frente com uma nova realidade, né, Sheila? E quando você vai lá e você vê aquela criança segurando a calça, porque a calça está grande, ela soltar, a calça cai, você fala, meu Deus, você olha outra criança com a roupa molhada, porque ela só tem aquela roupa, a roupa não secou, ela teve que vestir a roupa molhada. Quando você vê aquela criança que chegou lá passando mal, porque ela estava com fome, você chegou com alimento, você fala, meu Deus, eu sou muito abençoada. E aí você passa a ter mais gratidão por tudo. Então, os meus filhos, desde bem pequenos, a gente levou, a gente mostrou. Então, até hoje, eles sentam na mesa, eles
não se acostumaram. Eles falam, ai, é o melhor filé. Ai, é o melhor macarrão para secretária. Muito obrigada. Então, somos nós que ganhamos quando vamos, né, Sheila? Muito, muito, muito. E Quem a ganha gente sempre faz de nós. janeiro a janeiro, não é só Dia das Crianças, Natal. Hoje mesmo está tendo uma ação, porque uma das celas não tinha banquinho para as crianças sentar. Elas sentavam no chão. E aí, na semana passada, retrasada, a Laís foi e viu. E aí, providenciamos os banquinhos. Hoje a Cristina está indo levar com a Elaine. Então, é simples. É coração, É né? De simples, coração em não é coração. algo né, assim, grande, que uma estrutura física, não temos. E tudo que a gente recebe hoje é 100% doado para as crianças, para as necessidades das crianças e das famílias. É algo que surgiu no momento de grande dor da minha vida, no momento que meu marido passava mal, que teve uma dissecção da carótida direita 100%, no momento que eu fiquei muito tempo com ele em São Paulo, no hospital. E aí, quando eu voltei, eu fui levada a uma casa de uma menina que tinha tido AVC com 12 anos de idade. E aí eu olhei aquilo, só que diferente das nossas condições, essa menina ela ficou no pronto-socorro 4 meses, a mãe teve que sair da casa para ficar com ela e o pai teve que sair do emprego para ficar com as outras 3 crianças. Cheguei naquela casa, tinha roupa e carrapato. Não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nada. Meu Deus. Chegou eu, minhas 2 crianças e a Gisele, e eu olhei tudo aquilo, eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho dinheiro para montar essa casa. O que eu vou fazer, Deus? Quando eu saí, que eu entrei no carro, falei, não tenho dinheiro, mas eu tenho credibilidade para pedir. Liguei, acho que uns 10, 12 amigos. E ali, rapidamente, nós montamos aquela casa com tudo, inclusive roupa de cama, de banho. Ninguém faz nada Quem sozinho, tem amigos, gente. quem tem conhecido, tem tudo, né? E tem credibilidade. Credibilidade. Porque hoje, as pessoas, elas estão enganando muito. Sim. Então, é difícil em quem confiar, onde você vai semear que vai frutificar que é de verdade. E aí, por 6 meses, o João Moraes, um grande amigo, esposo da Verusca, ele ia lá toda semana para ver o que precisava de comida. Porque também você não pode dar comida para um mês, porque eles compartilham. O pouco que eles têm, eles compartilham. Então, a gente dava toda semana o que precisava. Até que o pai voltou a trabalhar. E ali começou o Instituto Soul, que daí nem era Instituto Soul, nem tinha CNPJ, nada. Aí eu comecei a fazer. Aí eu pegava dinheiro e passava na conta. Meu marido falou assim, Tira, tá vendo, você tá ficando sério isso, né? Fiz eventos. Eu falei, mas estou fazendo. Aí eu ligava, pedia dinheiro, vinha dinheiro. Pegava, sabe? Aí ele falou, não, mas não pode. Você tem que fugir da aparência do mal. Eu falei, mas como assim? Que eu vou parar de fazer então? Ele falou, não, acho que você está querendo ter alguma coisa. Aí fui descobrir que tinha que ser um instituto. E montamos por conta da seriedade. Né? Ué. E aí, estamos aí há 8 anos fazendo do mesmo, todos os dias, o básico. E Instituto Soul, né? Não parar, Soul. né? Não parar, não importa como você faz. Às vezes a pessoa não sabe como ajudar, né, Sheila? Eu vejo, às vezes, tem pessoas que falam assim, eu não ajudo, não tem alguém. Poxa, pensa, né? Tem o Instituto Soul. E SOW. Entra, acessa e conheça todo o nosso trabalho. E sempre tem alguém próximo. Deus fala, né? Ajuda o próximo, né? Quem que é o próximo, tão próximo de vocês? A pessoa está olhando tão longe, também está mirando tão longe, quer mostrar, talvez, né? E tem gente que fala, você fica postando que você está ajudando. Que bom que você está postando, porque quando você posta que você está ajudando, você dá o exemplo para outras pessoas também fazerem o mesmo. Porque tem gente que fala, posta para aparecer. Uma vez já aconteceu isso, né? Que eu fui falar sobre uma pessoa carente e a pessoa falou, eu falei, que bom que a gente dê esse exemplo, né? Que a gente seja o exemplo. Mas você sabe que eu entendi que não é só para inspirar, é para prestar conta. Porque muitas pessoas depositam na conta do Instituto Soul. Nesse caso seu, e como elas vão ver? Que gastou, né? Tem mais transparência, né? E aí a gente presta conta. Então, importante eu falo também para as meninas, porque os novos que chegam falam isso. Não mostre, né, com a mão direita o que você faz. Mas é tão importante mostrar. A gente mostra tanta coisa que não deve mostrar. Pois vai mostrar isso por quê? Por quê, né? Se a gente pode fazer o outro seguir nesse caminho. Que você tá comendo. E é importante. Agora, Sheila, fala assim, a gente ficaria a noite toda falando com ela aqui. Ficaria. Porque é uma pessoa muito agradável, passa muita paz. Eu sinto paz
no seu falar, no seu olhar. Eu sinto cheiro de chocolate. Cheiro de chocolate, a gente sente uma mulher Só equilibrada. faltou o chocolate, mas eu vou mandar. Então, assim, eu gostaria que você deixasse um recado para as mulheres que estão nos acompanhando nessa noite, para os homens também, mas para as Sim. mulheres mais especificamente, né? Estamos aqui num grupo de Num mulheres, elo. por elas. Como fazer para encontrar esse equilíbrio? Porque eu vejo uma mulher muito bem resolvida profissionalmente, uma mulher com uma família estruturada e uma família que é exemplo, né? Uma exposta. mulher que é disposta, uma mulher que é exposta, uma mulher que dedica tempo para as obras sociais, uma mulher que dedica tempo e a vida às obras também cristãs, espiritual, porque eu vejo você ali empenhada, se dedicando, evoluindo, É muita ensinando, coisa. replicando, multiplicando. Então, assim, como encontrar esse equilíbrio? Fala pra gente, conta esse segredo para quem está nos acompanhando. Eu creio que Mateus 6,33. Busca o reino dos céus e a sua justiça, e todo o restante lhe será acrescentado. Então, vai ser acrescentado paz, vai ser acrescentado amor, vai ser acrescentado alegria, vai ser acrescentado financeiro, vai ser acrescentado um bom casamento, uma boa criação de filhos, buscando o reino dos céus aqui na terra. O que é? É manifestando ele, sendo um mini, né, Cristo, orando, jejuando, amando, servindo as pessoas de todo o seu coração, porque hoje é tudo muito descartável, interesseiro. Então, seja, né, assim, um exemplo de Cristo. É muito difícil, realmente. Seja ela a imagem dele. É muito difícil, mas é simples também, é muito simples. É muito difícil porque ninguém começa, assim, as pessoas demoram para começar, mas depois que começam é muito simples. Ser humilde, ser amoroso, ser fiel às pessoas, amar, servir de todo o seu coração, não buscar seus próprios interesses, né? O amor verdadeiro, 1 Coríntios 13. É isso. Que delícia, né, de podcast. Obrigada, né? Foi Obrigada, acho que Sheila. certeira esse Eu que conteúdo. cada vez agradeço. mais. Que você continue sendo esse canal de bênção na vida das mulheres, tá? Na vida das famílias também, porque ver um pouquinho da sua família nos inspira também. Né? Acho gente que sabe- inspirou muitas pessoas que Inspira, estão porque ouvindo. a gente vê o tanto que vale a pena dedicar. Você não viu, a Taina e foi de viver bicão isso. na festa de Sheila, porque ela já estava Já, profetizando. mas é porque Amizade. Deus ele é especialista em conexões, não existe nada É por acaso. verdade, é. A Olha. gente acha que foi por acaso, mas não, Não existe é. acaso pra Deus. E assim, eu queria finalizar, né, lógico, agradecendo sua presença aqui. Obrigada por nos abrilhantar, por inspirar, né, a gente, todas as mulheres que estão nos assistindo. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Lá vem, ó. Pergunta final, gran finale. Se a Sheila, lá de trás, pequenininha, chegasse aqui agora, você lá com 5 anos, 7 anos, não sei, escolhe uma idade, e você tivesse a oportunidade de encontrar com ela hoje, e ela estivesse aqui agora, na sua frente, e aí ela olhar para você, assim, para cima e te enxergar adulta, né? O que você falaria para ela? Eu falaria para ela ler a Bíblia. Eu falaria para ela buscar nas Escrituras a direção, ter aquelas palavras ali reveladas, porque de muitas coisas essa mulher hoje teria sido livrada na juventude, né? Poderia, assim, muitas coisas não ter acontecido. Então eu falaria para ela, leia a Bíblia, tenha ela revelada no seu coração. Ter experiências com Jesus daí, né? Porque quando a gente lê a palavra revelada, a gente tem experiências com Jesus. Então, ter experiências com Jesus te faz viver de uma forma muito incrível, incrível. Vejo meu filho Lorenzo, de 11 anos, meu filho Nicolas, de 17. Eles têm experiências com Jesus. E isso, desde muito cedo, isso é maravilhoso. Olha, você que Deus te foi abençoe. assistindo a gente, Obrigada. eu tenho certeza que você amou. Se você não curtir muito esse episódio, não compartilhar, se inscrever no canal, compartilha, gente. Porque a nossa mensagem só consegue chegar para o máximo de pessoas se você aí desse lado
também colaborar. A gente faz a nossa parte, Mas você tem que fazer a sua. tem que fazer a sua. E aí, principalmente para honrar essa mulher maravilhosa que certeza. está aqui com a gente, trazendo a palavra dela, o coração. Sigam ela nas redes sociais. Como é que tá o Insta? Sheila Cabral Zanquete. Pronto, sigam e conversem com ela, acompanhem. E nós estamos aqui muito felizes, porque você desse lado aí também está com a gente. Até uma próxima. Até. se Deus Obrigada. quiser. Obrigada. Parabéns, amei!